bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia? Que bom! Então vamos começar? E vamos começar organizando o espaço onde vamos estudar, também separando os nossos materiais, pegando o caderno, aquele que nós sempre fazemos as anotações. Também separe seu lápis de escrever, os lápis coloridos, borracha, apontador, aqueles materiais de sempre. Também é importante ter uma mesa para fazer os registros, né? Pois ajuda, ou então um livro firme ou uma caixa, certo, crianças? Então, agora a professora Dircélia dá alguns minutinhos para vocês anotarem o número da aula de hoje, a data e terminarem de organizar os materiais. Eu já volto! Então, primeiro ano, tudo pronto? Sim? Bom, se está tudo pronto, vamos começar? E como é que começamos as nossas aulas? Vocês se lembram? Se lembram, fazendo a revisão dos conteúdos que estudamos na aula passada e também das atividades que realizamos. Vocês se lembram do tema da aula passada e das atividades que realizamos? Se lembram? Essas atividades estão aí? Eu espero que sim. Então vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aqui nesses slides? Olhem lá, a
turma da professora Dircélia. Falamos muito sobre a minha turminha. Vocês se lembram? Falamos o quanto as pessoas são diferentes, não é verdade? Observamos as características dos meus estudantes. Depois, na sequência, a professora conversou um pouquinho com vocês sobre a questão de conhecer um pouco mais das características das pessoas. Compreender, por exemplo, se são do sexo feminino ou masculino. Vocês se lembram? Então, aí eu comentei com vocês sobre a questão do censo, que é uma grande pesquisa que acontece no nosso país para conhecer as características da população. Então, nós resolvemos fazer um censo na sala da professora Dircélia, ou melhor, na turma da professora Dircélia. E para começar esse censo, essa pesquisa, fomos identificar a quantidade de meninos e a quantidade de meninas. Então, para isso, deem uma olhadinha lá. Vocês se lembram que a professora distribuiu para as meninas uma fichinha alaranjada, olhem lá. Então a Lohane ganhou uma, a Laura, a Raquel, a Magali e a Fabiane. E depois a professora distribuiu uma fichinha para os meninos. O Raul ganhou uma, o Robson, o Lucas, o João e o Leonardo também. Na sequência, nós fizemos um gráfico. A professora pediu para cada estudante entregar a sua fichinha. Primeiro, eu chamei as meninas, que me entregaram as fichinhas, olhem lá. Vocês se lembram? Então, a professora organizou essas informações, né? Como se fossem um gráfico. Outra forma também de organizar as informações foi num quadro, olhem lá. As meninas, 5 meninas. E os meninos, 5 meninos também. Coloquei aqui a cor da fichinha que cada grupo recebeu. Vocês se lembram, crianças? Muito bem. Depois fizemos a nossa primeira atividade. Nós lemos um poema e eu pedi para que vocês registrassem como eram as crianças do poema. As 2 crianças lindas do poema, olhem lá. Vocês se lembram que ao longo do poema nós fomos identificando as características das crianças? Se lembram? Olhem só. Aqui a professora destacando as características. Depois que vocês fizeram o desenho, eu apresentei o poema. Apresentei também as personagens que a ilustradora do poema, a Mariana Massarani, ilustrou. Olhem lá como eram essas meninas lindas, do poema da Ruth Rocha. Muito bem. Depois fizemos a nossa segunda atividade. Deem uma olhadinha aqui. Nós completamos uma ficha com informações sobre você. Vocês fizeram esta atividade? Organizaram esta ficha? Colocaram as suas características? E também fizeram o desenho de vocês? Fizeram? Vocês poderiam desenhar ou colar uma foto. Certo, crianças? Muito bem. Hoje, olhem aqui o tema, nós vamos falar um pouco mais sobre a diversidade humana dos nossos espaços de vivência. Olhem o tema ali, espaços de vivências, diversidade humana. Para isso, a professora chama aqui mais uma vez, olhem só, deem uma olhadinha aqui, a minha turminha. Para nos lembrarmos, deem uma olhadinha, o quanto as pessoas são diferentes, o quanto há de diversidade entre as pessoas e nos nossos espaços de vivência, certo, crianças? A partir disso, desta questão, como as pessoas são diferentes, eu trago aqui outras questões. Deem uma olhadinha aqui, olha a carinha da professora Dircélia. E eu pergunto para vocês, olhem lá, para você, as diferenças físicas são importantes? As características físicas das pessoas são importantes? Por que será? Será que sim? Será que não? O que você pensa sobre isso? E mais, eu tenho mais uma pergunta. Olhem aqui comigo. O que é importante em uma pessoa? O que será que é importante para uma pessoa? Fiquei pensando sobre isso e aí eu resolvi perguntar para algumas crianças. Isso! E eu trago aqui para vocês as respostas que eu obtive, tá bom? Vamos acompanhar comigo? Deem só uma olhadinha aqui. Olhem lá. O Otávio, de 9 anos, me respondeu.
Perguntei para ele o que é importante em uma pessoa e ele disse: ela ser gentil e carinhosa. Aí, a professora também perguntou para Maria Júlia, de 7 anos. Olha o que a Maria Júlia respondeu: ser bonita por dentro, o que significa ser legal e gentil. Olhem, crianças, que curioso! Será que vocês responderiam algo parecido? Eu achei interessante que os dois falaram em gentileza. Olha só, vamos pensar mais sobre isso. Agora, eu tenho outras respostas. Vem comigo. Olhem só, perguntei para o Murilo, de 8 anos. Perguntei assim: Murilo, o que é importante em uma pessoa? E ele disse: cada pessoa é boa numa coisa e todo mundo vai se ajudando. É importante o jeito que cada pessoa se sente. Olha, Murilo, interessante. O Marcelo, de 5 anos, já me respondeu o seguinte: o que é importante numa pessoa? A vida dela. E não é que o Marcelo tem razão? A vida da pessoa é o que mais importa. Gostei, Marcelo. Vamos observar aqui mais respostas. O Bernardo, de 10 anos, disse que o que é mais importante numa pessoa é ter bondade. Gostei, Bernardo. Já a Mariana respondeu assim. A Mariana, de 8 anos, respondeu assim: é importante que a pessoa seja bondosa, gentil e alegre. Que respostas interessantes! Mais uma vez apareceu aqui a questão da gentileza. Gostei. E tanto o Bernardo quanto a Mariana falaram em bondade. Também achei interessante. Será que para você estas características também são importantes numa pessoa? Sabe que eu concordo com essas crianças? Concordo também. Agora, a minha turminha quer conversar um pouquinho com vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só o que eles vão contar aqui. Olhem lá. Eu sou o Raul. Adoro livros e jogos de tabuleiro. Sou mais tímido que meu irmão. Olha, Raul, que interessante. Já o irmão do Raul, o Robson, fala o seguinte, deem uma olhadinha. Eu sou irmão gêmeo do Raul. Gosto de correr, pular e andar de bicicleta. Vejam, crianças, o Raul e o Robson são irmãos gêmeos idênticos. Eles são muito parecidos. As suas características físicas são muito parecidas. Mas vocês observaram que eles gostam de coisas diferentes? Um gosta mais de jogos, de tabuleiro. O outro gosta mais de correr, pular, andar de bicicleta. Um de ser mais tímido do que o outro. Olha só que interessante. Cada um do seu jeitinho. E tem mais aqui. Vamos dar uma olhadinha no slide. Olhem lá, a Magali conversando conosco. Eu sou a Magali. Eu e o João somos grandes amigos. Ele adora ler e tem uma coleção incrível de revistas em quadrinhos. Que bacana, Magali! Epa, mas o João também quer conversar conosco. Magali é minha amiga e me ajuda a fazer as tarefas de matemática. Eu empresto minhas revistas em quadrinhos para ela. Que bacana essa minha turminha! Cada um com as suas características e um ajudando ao outro. Muito legal! Vamos dar mais uma olhadinha aqui? Vamos observar. A Raquel aqui falando. Eu sou a Raquel, adoro educação física. Meu esporte favorito é o futebol. Que legal, Raquel! Mas olhem só, a Fabiane vai conversar conosco. Sou a melhor amiga da Raquel, mas ela gosta de futebol e eu prefiro o videogame. Viram só? Crianças com características diferentes, também com preferências diferentes, mas são amigas, se dão bem, respeitam o que cada uma gosta. Eu achei isso muito legal. Agora, vamos dar uma olhadinha numa imagem aqui e pensar um pouquinho sobre ela? Vamos lá. Observem bem esta imagem. 3 pessoas sentadas e estão observando o quê? Me digam. O que será que elas estão observando?
Fotografias? Isso, muitas fotografias, dezenas de fotografias. E o que aparecem nessas fotografias? Vocês sabem me dizer? O quê? Pessoas, exatamente, muitas pessoas. Observem se essas pessoas são iguais ou são diferentes. O que vocês acham? Ah, ouvi daqui, diferentes, isso mesmo. As pessoas são diferentes, cada uma tem sua característica. E aqui, observe no slide, três pessoas estão observando essa diferença, essa diversidade. Agora, eu trago mais um slide para a gente conversar um pouquinho. Deem uma olhadinha. Olhem lá. E aqui? Estão notando? Essas pessoas são diferentes também? São diferentes também. Vamos olhar cada imagem com atenção. Essas pessoas são pessoas de vários cantos do mundo. No planeta Terra, nós somos mais de 7,8 bilhões de pessoas, cada uma de um jeito. São diversas etnias, grupos, culturas, diversas tradições. Só no Brasil, nós somos mais de 211 milhões de pessoas. Vocês acham que todas essas pessoas são iguais? O que vocês acham? Não são? Exatamente. Cada uma tem sua característica, tem uma cultura, certo? Tem uma tradição, tem um jeito de se vestir, um jeito de falar. Será que essas pessoas do slide, por exemplo, falam a mesma língua? O que vocês acham? Como eu falei, são pessoas de várias partes do mundo, então não, provavelmente elas não falem as mesmas línguas. Será que essas pessoas praticam a mesma religião? O que vocês acham? Não, provavelmente não. Nós temos aqui jovens, crianças, homens e mulheres representados, cada um com uma forma de ser, uma característica própria que os tornam únicos. Observem, por exemplo, que nós temos ali uma imagem de ciganos realizando uma dança. Observem. Estão vendo? Então, é um grupo de ciganos. Aqui nós temos um grupo, pessoas que participam de um mesmo grupo social, que praticam a mesma religião, têm hábitos e culturas muito parecidas. Mas mesmo assim, cada um ali é um ser diferente, certo? Tem características próprias também, apesar de trazerem em si as características do seu grupo, do grupo a qual pertencem. Pois é, cada um é único e possui características muito particulares. A partir disso, eu quero ler com vocês um poema. Olhem só o nome do poema, deem uma olhadinha aqui. Este poema, que aparece no material da Maria Helena Simieli. Vejam aqui. Ele é intitulado Eu. Isso mesmo, Eu. Vamos dar uma lidinha comigo? Vamos acompanhar? Então vamos lá. Todo mundo lendo com a professora. O título do poema, Eu. Vamos lá, olha a seta indicando. Palavra mais engraçada. Apenas duas vogais, como ai, ei. Mas quanta coisa há dentro desse eu. Toda eu estou lá dentro, enfiada, fechada, guardada. Às vezes alegre, às vezes triste, às vezes sonhando e às vezes brigando, porém sempre eu. Minha mãe sempre diz, essa menina é assim. Acho que sou eu mesmo, assim. Eu mesmo. Então, crianças, conseguiram acompanhar a leitura do poema? Que interessante, não é verdade? Agora, a professora destacou aqui algumas palavras, vamos lá, que aparecem no poema. Olhem, observem aqui comigo. Quantas coisas guardadas dentro desse eu. Diz
o poema. Toda eu estou lá dentro, enfiada, fechada, guardada. E olhem as palavras que a professora destacou em vermelho. Às vezes, alegre. Às vezes, triste. Às vezes, sonhando. E às vezes, brigando. Porém, sempre eu. Pois então, crianças, quantas coisas guardamos aqui dentro, não é verdade? Quantos sentimentos, quantas preferências, enfim, tantas questões. Vamos dar uma olhadinha aqui nessas carinhas? Olhem lá, nesses emoji. Vocês conhecem, não é verdade? Vocês já trabalharam, inclusive, em outras aulas com os emojis, nas aulas de história, por exemplo. Então aqui, a primeira carinha representa o quê? Vocês sabem me dizer? Vocês me ajudam? A primeira carinha é o quê? Alegre, isso mesmo, olhem lá a escrita. Alegre, muito bem. E a segunda carinha, como que está ali? Representando o eu ali. Como que está? Olhem lá, triste. Muito bem. E a última? Que carinha é essa? Bravo, ai, carinha bem brava. Quantas emoções! E nós ultimamente utilizamos muito esses emojis para expressarmos, né, o nosso sentimento, não é verdade? Então, primeiro ano, vamos pensar um pouquinho mais nos nossos sentimentos? Dê uma olhadinha aqui na nossa próxima atividade. A nossa atividade de número 1. Olhem lá, vamos desenhar. A proposta é a seguinte: vocês vão pensar em algumas coisas que deixam vocês com os seguintes sentimentos: felicidade, tristeza, bravo. E também vocês vão me responder com o que você sonha, assim como a personagem lá do poema. Então vamos olhar aqui. Letra A. O que te deixa feliz? Então você vai desenhar. Letra B. O que te deixa triste? Desenhe. C. O que te deixa bravo? Letra D. Você sonha com o quê? Certo, crianças? Então vamos pensar um pouquinho, pensar nos nossos sentimentos e aí fazer a nossa representação. Tudo bem? Então agora alguns minutinhos para vocês.
Então, crianças, conseguiram fazer a atividade? Eu espero que sim. Caso não tenha finalizado, terminado, na sequência você termina, tá bom? Porque olha só quem voltou para nossa aula, olhem lá! A Maria Júlia! E ela veio fazendo uma pergunta pra gente. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. A Maria Júlia pergunta o seguinte: do que você gosta? Quais são suas preferências? Boa pergunta, Maria Júlia. E quando ela me fez essa pergunta, eu também questionei ela. E aí, Maria Júlia, o que você mais gosta? Me conte. Por exemplo, qual a sua cor favorita? E sabe o que a Maria Júlia respondeu? Que é a cor magenta. Você conhece? Que chique, não é verdade? Ela falou que é um rosa meio neon ou um roxo meio neon. Cores interessantes. Ela também me contou que a fruta que ela mais gosta é o pêssego. Falou que ela adora um estilo de música chamado pop. E que entre os esportes favoritos dela está o basquete. Olha que legal! Pois então, e eu fiquei curiosa, assim como a Maria Júlia, para descobrir as suas preferências. Então, que tal você me responder esta pesquisa? Vamos lá? Dê uma olhadinha aqui na nossa próxima atividade. Vamos lá, atividade de número 2. Aqui, a professora fez um quadro, observe, e você na sua casa vai fazer do seu jeitinho. Então, o que você vai escrever aí? A sua cor preferida, a sua fruta preferida, o tipo de música que você prefere, um esporte que você goste, certo? Então ali, ó, na primeira coluna está o que você precisa responder. Na segunda coluna ali, minhas preferências, você responde. E eu também te dou ideia para você entrevistar alguém que está aí junto com você, o responsável que está aí com você, para você perceber se as preferências dele são iguais ou diferentes às suas. Que tal? Então vamos lá? A professora Dircélia dá alguns minutinhos para vocês se organizarem e responderem. Eu já volto.
Então, crianças, conseguiram fazer a atividade? Se você não conseguiu entrevistar ninguém, neste momento não tem problema. Depois você entrevista e compara se as preferências suas são iguais à do entrevistado. Tudo bem? Porque agora a nossa aula chega ao fim. Vamos fazer a revisão? Vamos lá? Nesta aula, reconhecemos as diferenças entre as pessoas. Também reconhecemos algumas características pessoais,
certo? Fizemos as nossas atividades também. A professora quer combinar com vocês o seguinte: se possível, para a próxima aula, separe revistas, encartes que tenham muitas pessoas representadas, preferencialmente pessoas bem diferentes. Deixa aí do ladinho que nós vamos utilizar na próxima aula, certo? Então tá, agora a professora Dircélia se despede de cada um, deixa um super beijo e até a próxima aula. Tchau, crianças!